Hoje é refrigerante, gente. Não é água, não é suco, não é vinho. Botamos um refri aqui para ajudar na garganta, que de vez em quando acaba falhando um pouco, né? Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse mais um bate-papo que dessa vez não foi numa sexta-feira, numa madrugada de sábado, tá? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho os pormenores de uma semana meio cheia, como eu sempre faço no início dos nossos editoriais. Por favor, abstraiam dos sons ao redor, que realmente hoje a cachorrada está louca, a anomalia do Atlântico Sul está detonando, está transformando os doguinhos numa espécie de antena muito maluca. Provavelmente os cachorrinhos estão pegando este final de corrida presidencial de segundo turno, né, minha gente? Como pode, depois daquela corrida presidencial Dilma Aécio, a galera continua com o mesmo método? É uma falta de criatividade terrível. Vamos lá, gente. Então, abstraiam de sons ao redor, porque o CrossFit está loucamente. Obviamente que vocês estão vendo isso numa madrugada, tive que gravar antes e tal. Tive que gravar em cima da hora, enfim. No meio dessa loucura, acabou que o nosso bate-papo de toda sexta-feira, do nosso happy hour, foi para a madrugada de sábado. Um dos motivos também relacionados a os queridos amigos caninos, eles sempre aparecem. Gente, isso enche o saco. Não tenho absolutamente nada contra animal de estimação. Eu estou começando a ter contra os donos. Porque é uma falta de respeito absurda, gente. 24 horas de poluição sonora é um negócio terrível. Já estou começando a sonhar em ir para Peruíbe e lá ficar dentro de uma caverna por causa da poluição sonora. É um negócio que destrói o teu humor, destrói tua saúde mesmo. Sem contar a poluição visual desta linda cidade, para quem não é do estado de São Paulo, e quem é do estado de São Paulo, mas não é aqui da região metropolitana da Baixada Santista, falo a partir de Santos, que já trouxe grandes nomes para o mundo, alguns nascidos aqui na cidade, santistas, como é o caso do Wilson Ferreira, lá do Cine Gnose, né? Que tem as suas lives de domingo. É em cima dele que eu quero implementar o troféu Wilson Ferreira, né? De caos semiótico, que é o caso da cidade de Santos, que está se tornando a cidade mais horrorosa do mundo. Enfim, gente, é poluição visual, é poluição sonora. Acabaram com Santos, que de fato era um verdadeiro Havaí nos anos 70. Hoje está um escombro arquitetônico e essa cachorrada, entendeu? Então, assim, respeito às pessoas que, né, que trabalham com proteção dos animais, com os doguinhos, os gatinhos e tal, porque tem gente muito boa tentando salvar os bichos de verdade, mas eu acho que essas pessoas elas também entendem que tem uns certos donos de pet que, né, já dá para dar uma puxadinha de orelha no mínimo, porque promovem uma poluição sonora terrível. Para você ter algum humor para um bate-papo, que dessa vez não é nem na sexta-feira, na madrugada de um sábado, haja, né? Enfim, gente, saí até da linha do que eu estava falando. Foi esse The Talk 10 vai sair no dia primeiro, do primeiro para o dia 2, tá? A agenda de artista, a arte não funciona com horário, tá? Então tem alguns textos que serão, vale a pena ver de novo, tá? No caso do Lincoln Espada, do Williams Wilson, eles participam mais com republicação de textos que vocês já leram. Vou ver aí o que eu consigo em termos de organização
sem o. Não sei se vocês perceberam, mas nos últimos 60 dias, que é o intervalo de uma edição para outra, não tive o The Talk ao vivo. Devo explicar isso um pouco melhor no especial véspera de feriado. Terá o especial véspera de feriado. Pode parecer que não, mas vai ter. Vai rolar. Talvez a gente até comente um pouquinho sobre quem será o presidente para os próximos 4 anos, mas também não é esse o assunto do editorial, tá? Do especial véspera de feriado. Quando tem o especial véspera de feriado, cai numa terça-feira, consequentemente, o do dia 4 de novembro, não teremos o nosso bate-papo do 4 de novembro, porque a gente tem um programa especial na terça, que é a véspera do feriado, para vocês curtirem. Eu vou iniciar hoje parte do assunto que será o especial véspera de feriado, tá bom? Tô derretendo aqui, para variar. Voltou o calor. Hora do peeling. E foi uma edição difícil. Foi uma edição difícil. O que o número 9 me encheu de orgulho por textos maravilhosos, que foram os textos do número 9, o desse número 10, cara, parece que entupiu, juntou tudo com o primeiro e segundo turno, que o primeiro turno foi início de outubro. Segundo turno, final, praticamente no Halloween, né, gente? Quase caiu. Quase caiu o segundo turno no Halloween, o que seria apropriadíssimo, né? O Dia das Bruxas. O dia, sei lá, do terror, do mal, aquelas coisas todas relacionadas a Halloween. Foi estranho. Foi um mês de outubro muito estranho. Em relação a. Não os artistas necessariamente, mas a relação deles com o tempo. Eles tinham, no caso da Madeleine, no caso da Zezé Goldschmidt, tinha coisa inédita. No caso também do Dr. André. Estou ainda em tratativas de colocar um outro estreante. Vai ficar para a edição de 31 de dezembro, mas não sei se eu vou conseguir. Que é um cara fera. Não vou falar o nome dele aqui, mas foi uma indicação da Madeleine. Mas ainda vamos manter algum segredo. Afinal de contas, gente, eu consigo destruir o cabo do meu próprio microfone. Só um momentinho. Só um momentinho. Não vou editar isso aqui. Todo mundo gosta de editar, né? Quando tem alguma peripécia, né? Nem sei, sobrou cabo aqui, acho que ainda tem cabo aqui. Que beleza. Gente, é um festival de fio aqui, vocês já perceberam, né? Olha para o fio aqui, um festival de fio que tem aqui. E eu estava em tratativas com esse autor, ainda estou, mas é a habilidade do editor. Também não apavora o cara, né? Você tem que gerar uma certa confiança nesse autor, quem sabe na edição do final de ano a gente tem a estreia dele, edição número 11, tá bom? Sabe um mundo estranho? Foi esse intervalo do 9 para o 10. No caso, eu estava falando aqui também a respeito do The Talk ao vivo. The Talk ao vivo, gente, tem que ser a pessoa. Não dá para sair fazendo The Talk ao vivo, não. A curadoria passa um pouco pelo trabalho da pessoa, pelo talento da pessoa e pela capacidade que essa pessoa tem de gerar certas dinâmicas positivas nos círculos sociais. Isso também entra um pouco na minha, vou dizer avaliação porque eu estou na curadoria, mas tem mais ou menos isso, entendeu? Quando eu percebo que a pessoa ela joga nas 11, que de repente o nível de rejeição dela é muito baixo, que essa pessoa ela circula por várias gangues, várias galeras, vários círculos sociais, isso é uma coisa que conta.
que a pessoa é talentosa, essa é a primeira coisa que eu vejo. Agora, se de repente eu vejo que esse entrevistado, essa entrevistada, tem alguma forma de rejeição para alguns segmentos com quem eu também converso, que todo mundo tem a sua rejeição, eu tenho rejeição de um monte de gente. Esse também não é o ponto, tá? Aí você observa muita coisa do procedimento, da postura da pessoa. Então, isso, gente, é um negócio que às vezes demora 2 anos para poder convidar certa pessoa para participar, tá? Para que o The Talk ao vivo, ou as pessoas que participaram do The Talk ao vivo, mesmo que elas tenham uma quantidade até significativa de desafetos, mas que elas lá na frente, caso estejam vivas ou mortas, não desautorizem o trabalho. Seria a mesma coisa, por exemplo, que eu chamarei, se eu chamar aqui para o The Talk ao vivo uma pessoa de grande destaque e de repente essa pessoa comete um crime. Isso pode acontecer com o The Talk, não estou dizendo que não vai acontecer, mas você tem que prestar muita atenção que essa pessoa, já de início, ela dá alguns sinais de que, né? Não sei se está entrando no microfone, porque eu troquei o microfone aqui, mas acho que já dá para pegar, né? Enfim, gente, por isso que o tema do The Talk 10 foi Ibiza. Que mesmo sendo um lugar de festas, inclusive de muitas mortes, né? Praticamente a média de mortes em Ibiza durante o verão dá em torno de 20 pessoas. Loucura total, droga, rock and roll e rave. Morrem em torno de 20 pessoas em Ibiza cada verão. A maioria deles britânicos. O britânico, quando vai para Ibiza, se larga de um jeito que, né? Mas tem vários lugares em Ibiza que ainda são silenciosos, paradisíacos, como o povão costuma dizer na rua, um tesão, que definitivamente não é este lugar onde eu habito no momento. Eu acho que vocês sacaram a presença dos latidos. Enfim. Então, para fazer o The Talk, precisa. Vejam que eu sou muito bom. Por causa dos cachorros, eu desenvolvi uma capacidade que é voltar ao assunto. Voltar ao assunto. Né? Eu estava falando do assunto, os cachorros vêm, cortam tudo, já voltaram a cortar. Gente, é um inferno. Isso aqui é um inferno para dormir, é um inferno para tudo. Gente, eu entendo os donos de animais, Sociedade Protetora. Dor de animal, não sei se você está entendendo muito, mas Sociedade Protetora dos Animais, as pessoas que cuidam dos bichos, têm meu total apoio. Mas eu acredito que essas pessoas também entendam a minha situação. Olha isso. Não para o tempo inteiro. E conseguir desenvolver, né, a capacidade cerebral de voltar ao assunto, mesmo com essa poluição sonora 24 horas por dia. 24 horas por dia. Eu gostaria de saber se a zoonose ou as entidades protetoras dos animais defendam animais que publicam folhas literárias, que é o meu caso. Tem alguém que me defenda, porque, pelo amor de Deus, né? É duro. Não para. Não sei se você está chegando. Não para, eles não param em hipótese alguma. É difícil, inclusive, eu obviamente que eu não faço esse tipo de coisa, de jogar a culpa nos bichos pela irresponsabilidade dos donos. Mas se você tem um animal de estimação e fica naquela coisa de, ai, eu não gosto de pessoas que não curtem animais de estimação, por favor, olhem meu caso. Não é o caso de não gostar de animais de estimação. É questão de poluição sonora, gente, produzida por animais de estimação. Eu estou falando aqui direto, espero que o microfone não esteja pegando isso, que também é uma outra coisa que acabou outubro e que também provoca esses atrasos de um editorial que deveria sair na sexta, está indo ao ar no sábado de madrugada. Voltando ao assunto. Você tem que ter uma observação muito grande, um convívio muito grande com as pessoas para saber quem é a pessoa que entra. Não dá para você. Ah,
Você fez amizade com alguém? Vamos fazer um The Talk ao vivo. Ah, eu fiz amizade com essa pessoa, vamos no The Talk ao vivo. Não dá. Eu tenho que conviver primeiro com a pessoa, observar de longe essa pessoa para saber o que tem por aí, né? O que o futuro reserva. Então, não é somente o talento da pessoa, o prestígio da pessoa e a contribuição cultural para Santos ou para o Brasil, já que eu falo a partir de Santos, não é só isso, tá? Tem de ter um certo alinhamento, não comigo nem com o The Talk, mas com ela mesma. Não dá para ser uma pessoa desalinhada. Não dá para ter muita incoerência em torno da pessoa. Então acabou que durante 60 dias pode ser que você não encontre ninguém que tope ficar na frente do computador na sua casa para fazer, né, a gravação do The Talk ao vivo. A mesma coisa acontecia quando era lá no Al Café. Era a mesma coisa, não era toda hora que tinha. E também aprendi muita coisa ali fazendo o The Talk ao vivo, de você ter um certo cuidado para fazer o The Talk ao vivo e, consequentemente, isso mexe no entrevistão. Essa edição número 10 provavelmente não vai ter um entrevistão por conta da curadoria e por conta que eu estou querendo fazer aí uma experiência de como é que seria o The Talk sem o entrevistão para fins de via impressa. É isso. Para fins de via impressa. Para ver se baixa um pouco a quantidade de páginas, a gente consegue montar alguma coisa mais ou menos ali em torno de múltiplos de 4 e ver o que é possível fazer para, sei lá, pelo menos deixar lá na disqueria 10 edições. Vocês estão pegando a latição? Para ver, deixar pelo menos umas 10 edições lá na disqueria, ou, eventualmente, quem eventualmente assistir o editorial, manda o e-mail, que está aí na tela também para vocês. Marcelo, manda um para mim, gratuitamente. Tá? Então, isso exige um esforço financeiro terrível, e eu não tenho mais esse dinheiro, já falei para vocês inúmeras vezes ao longo desse ano, mas vamos experimentar, pelo menos fazer o orçamento e ver o que acontece. Por isso que não vai o entrevistão esse número. Vai entrar um entrevistão no número 11, do 31 de dezembro, do Réveillon, edição de Réveillon. Não sei ainda. Eu tenho duas entrevistas antológicas publicadas até o número 4. Acho que até o número 4. Antes do intervalo, aí ano passado teve a retomada, aquela coisa toda. Aí pode ser que entre um nome novo ou eu republique essas duas grandes entrevistas com essas duas grandes personalidades da cultura e da educação aqui em Santos. Tá bom? Um pouco também dessa confusão toda é que hoje, já que este programa está indo para o ar, esse nosso bate-papo está na madrugada de sábado que ele está indo para o ar. Hoje teremos o 16º aniversário do projeto Leia Santos, que é um projeto itinerante de leitura. Começou na época, quem iniciou o projeto foi o Valdir Alvarenga. Hoje o frontman é o Rodrigo Luqueta. O Rodrigo Luqueta me fez o convite, já tinha participado do ano passado, e vamos participar deste ano também. Tá bom? Então será das 11 às 19 horas deste sábado, já que vocês estão assistindo neste sábado, nosso bate-papo, no Centro Cultural Patrícia Galvão, aqui na cidade de Santos. Caso você esteja em Santos ou na região metropolitana da Baixada Santista, está feito aqui o convite. Estarei de volta autografando o meu querido Areias Lunares, a minha reunião de contos. Nosso livro de contos aqui, Areias Lunares. Enfim, gente. Vou tirar um pouco o brilho aqui da luz. Opa, vamos lá, Areias Lunares. Estarei aqui com essas edições. Preço módico.
E com, obviamente, direito a ver a feiura deste editor, ao vivo em cores. Tá aqui os livrinhos. É só pintar lá no Centro Cultural Patrícia Galvão. Ah, entre 11 e 19 horas, vai até 19 horas o evento. É o aniversário, o 16º aniversário do Leia Santos. A cachorrada tá atrapalhando, gente, pra cacete hoje. Hoje tá muito difícil. Hoje o desrespeito é terrível. Vai ser no Centro Cultural Patrícia Galvão. Fica na Avenida Pinheiro Machado. Eu sempre erro o número. É 48 ou 46. Como o prédio é enorme, não tem como errar o número, né? Porque é um conjunto, é um complexo, tá? O Centro Cultural Patrícia Galvão. Não tem como. Se não for o 46, vai ser o 48. Fica no bairro da Vila Matias, divisa ali com Jabaquara. Tá bom, gente? Estaremos lá das 11 às 16, neste sábado 29, já que você está vendo este bate-papo a partir de sábado, porque não rolou ontem, sexta-feira. Tá bom? Por motivos óbvios e cachorrísticos também, que tá bem difícil. Estava falando com vocês também. Hoje a cabeça está meio atrapalhada mesmo. Estava falando com vocês também a respeito da republicação, pelo menos no texto do Lincoln Espada, do Williams Wilson. Teremos sim o especial véspera de feriado. Acho que eu já falei isso para vocês também. Recapitulando aqui, falaremos talvez um pouco do resultado da eleição de amanhã. Se bem que não estou muito interessado em ficar falando nessa turma, por um motivo bem simples. Tá? Eu me lembro de uma vez que estava rolando a pandemia, o negócio de fica em casa e tal. Aí você fica em casa, Smart TV, fia no YouTube, vamos lá. E tinha a coisa do aula online. Era uma universidade pública, estadual. Para não dizer que eu não vou dar todo o santo, eu vou dar um milagre, mas não vou dar o nome do santo todo, não. Tá? É santo e não vou dar o nome do santo. Parte desse santo era Estado de Minas Gerais. Acho que eu já estou falando muito. A aula, se eu não me engano, não sei se era de teoria, era de literatura, comparada à teoria da literatura. Beleza. Eu olhei para aquilo, olhei para a cara do professor, não parecia ser o titular da cadeira, parecia ser o assistente, o professor adjunto, ou qualquer coisa assim, dependendo da hierarquia dentro daquela universidade, beleza. Olhei para aquilo e pensei assim, eu vou contar no relógio durante quantos minutos de uma aula que durava 2 horas e meia, essa pessoa não falará o nome Bolsonaro. Mano, durou 40 minutos. No 40º minuto, o exemplo era o Bolsonaro. Quem transformou Bolsonaro em mito não foi a direita, não. Foi a esquerda. A esquerda tem um tesão irrefreável em Bolsonaro. Como eles têm tesão em Bolsonaro? Por que eu não estou muito afim, em que pese ser no especial véspera de feriado, na próxima terça-feira? Primeiro que eu quero tratar de um outro assunto, que isso sim seria o assunto relevante para quem trabalha com arte, para quem trabalha com literatura. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não vou perder meu tempo com uma galera que não abre o mesmo espaço na vida deles para falar de romance literário. E me desculpe, isso também inclui o seu candidato favorito, já que na maioria das vezes eu estou conversando com gente chamada de esquerda. Isso também é uma outra discussão longa. Mas tudo bem, também não é assunto aqui.
se dizem de esquerda, mas são capazes de fazer as piores barbaridades, e a gente viu isso nos últimos 30 dias. Esse negócio de bom mocismo, humanidade, cascata. Que na hora de tentar pôr seu político favorito, o bumbum do seu político favorito na cadeirinha da presidência da República, rolaram obscenidades de ambas as partes. Tem exemplo a milhão. Só que tem um lado que está tentando se entregar para boa parte do eleitorado com um lindo embrulho de direitos humanos, etc, etc. Um discurso muito bonito de que somos o lado humano, não somos o lado da barbárie, etc, etc. Só que na hora de disputar a vaga, foi o inferno. Deus está vendo. Pois bem, isso também inclui o Lula. O Bolsonaro, eu já sei que ele, desculpa a palavrão, gente, caga e anda para livre. Mas o Lula também não é do ramo. Ele é cercado de artistas que o apoiam, sem problema nenhum. O mundo é livre, você apoia quem você quiser. Você pode prestar atenção que durante toda essa corrida eleitoral, durante todo esse tempo, a gente até falou de política, mas nunca, como editor, ou mesmo como pessoa, vou utilizar esse espaço para dizer para quem você tem que votar. Você é livre. Entendeu? Não sou eu que vou dizer como é que você tem que pensar a sua vida e como é que você tem que guiar ela. Para começar. Isso seria o coração da esquerda. Mas a esquerda também está querendo fazer cabeças. Quer dizer, não entendo mais nada. Como eu estou ficando velho e caminhando para o cemitério, tanto faz. Né? O que eu penso, o que eu não penso, deixo de pensar, também não vou guiar. Você vota em quem você quiser. Afinal de contas, se é democracia e se o mundo é livre, é contigo, não é comigo. Não vou fazer cabeça de ninguém. Mas os dois lados, principalmente nesses últimos 30 dias de corrida eleitoral, tá meio que na cara que nenhum deles vai abrir espaço para falar de romance literário. Vai? Não, não vai. Então, para que eu tenho que abrir espaço no meu canal para ficar falando desses dois candidatos e do resto dos candidatos que participaram do primeiro turno, política partidária que já está enchendo a porra do saco? Desculpe o palavrão. Não, não. Eu achei aquele professor que estava dando a aula online, porque era coisa da pandemia, isso foi em 2020 para 2021. Achei meio excessivo, porque, afinal de contas, né? Você vai abrir o espaço sagrado da literatura para ficar citando o nome de gente que, como diria a música do The Smiths, é... deixa eu ver se eu me lembro o nome da música. Heaven Knows I'm Miserable Now, se eu não me engano. Deve ser esse o nome da música, né? Quer dizer, gente que preferiria ver você morta. E tu vai abrir espaço para essa galera. No meio da sua atividade profissional, da sua aula, você vai citar Bolsonaro. Nossa, que tesão você tem pelo cara, hein? Pelo amor de Deus. E você se dizendo progressista. Deixe esse sujeito de lado. Aqui é um espaço para literatura. Por isso que eu não gosto muito de mexer nesse assunto. Porque, afinal de contas, não é o melhor dos mundos, tá? A gente utilizar o espaço sagrado de algo para gente que não dá essa reciprocidade. Então, também uma coisa que eu aprendi na vida, tipo, bom, se vai abrir espaço para mim e teremos algum tipo de reciprocidade, tudo bem, seja bem-vindo. Caso contrário, passar bem. Tá? E, em geral, essa galera está querendo ocupar a cadeira da presidência da República, não está querendo saber de literatura. Cultura só serve para fazer campanha. Então, cara, com a idade que eu tô, já deu. Beleza? E eu não vou, obviamente que eu não vou utilizar esse espaço, que é o espaço do nosso bate-papo, para ficar ou fazendo cabeça, que é um negócio que eu acho triste pra cacete, ficar fazendo cabeça. E também não vou aqui, você entendeu?
utilizar esse espaço aqui para fazer cabeça e deixar de falar de assuntos importantes, que de fato são os assuntos importantes, prosa de ficção, romance literário, que é o nosso negócio aqui no The Talk. Mas, de qualquer forma, no especial de véspera de feriado, na próxima terça, devo citar aí, dar os parabéns ao vencedor do pleito de amanhã, né, que Deus o proteja e que o guarde, o guie, o ilumine, porque a população, no geral, está sofrendo. Eu cheguei, inclusive, até a trabalhar com É Só o Áudio, falando que tanto faz quem ganhar. Aí vai lá no Spotify, ouve lá, que lá eu explico, tá bom? Porque do jeito que o cenário mundial tá se desenhando, ganhar um, ganhar outro, o tipo de pressão e o tipo de eventual agenda que eles vão ter de topar pela frente nos próximos 4 anos, tanto faz se de direita, se de esquerda, o negócio tá ruim internacionalmente. É, inclusive, ontem estava lendo uma matéria do Guardian a respeito do setor de artes e espetáculos para música, dá quase que para dizer que a Inglaterra está com o pires na mão. A Inglaterra, toda a poderosa Inglaterra, que teria uma economia melhor que a nossa. O negócio tá mais fácil um artista inglês se apresentar no Brasil do que se apresentar em casa, só para vocês terem ideia. Tá um negócio terrível. E de novo corroborando aquela ideia, fizeram má condução da pandemia. A pandemia é citada ao longo da matéria da coluna, esqueci o nome do jornalista que escreveu a matéria. Mas detonou até gente grande. Se eu não me engano, tem uma artista chamada Billie Eilish, se eu não me engano. Não estou lembrando o nome agora, mas acho que é Billie Eilish. Até ela levou fumo. Imagine. Por causa de má condução da pandemia. Então, imagine que a gente aqui está na luta. Então, independe de quem for ganhar. Mas desejaremos boa sorte para o futuro presidente. Faremos isso no especial véspera de feriado da próxima terça-feira, que vai ter o especial véspera de feriado. Mas nós vamos tratar do assunto que foi o É Só o Áudio. Tratei um pouquinho de leve, é só o áudio, por causa da limitação de tempo. Não tenho todo esse tempo do mundo. Podcast, você não pode ultrapassar muito tempo, 20, 25, estourando 30, senão você perde a audiência. A audiência quer ouvir 5 minutos de podcast, quando muito. Não gosta de coisa muito extensa. Então a gente meio que obedece, eu, no caso, né? Obedeço ali, não passar de 30 minutos, boto umas músicas lá para uma trilha sonora tá ficando boa, mas nesse de ontem, né, a gente estava falando de uma coisa que é o que a gente vai desenvolver no especial véspera de feriado em relação à cultura, tá? E não a cultura artística somente, tá bom, gente? Eu aqui, aí no The Talk a gente trata de cultura artística, mas não vai ser só isso, não. Cultura, no especial véspera de feriado, eu vou explicar um pouquinho que toda pessoa, todo membro da população, todo membro da sociedade é um agente cultural nato. Até o jeito que você anda na calçada produz cultura. O jeito como você se veste, as coisas que você come, o que tem disponível na sua cidade para comer na hora do almoço, isso é cultura. Tudo isso é cultura. Tem um monte de coisa que é cultura. Tem um monte de coisa que é trabalho intelectual. Não é somente o artista e o artista que escreve livro, que apoia esse ou que apoia aquele. Cultura é feito pelo povo, pelo povão. E isso forma uma nação, isso forma uma pátria, isso forma uma civilização. Esse é o tema do especial véspera de feriado, desse feriado de finados que cai na quarta-feira, dia 2. Tá bom? Para iniciar um pouco os trabalhos aqui, a questão da. Como a gente fala de cultura, obviamente, a gente está falando de símbolo, né? Certamente a gente vai trabalhar com simbologia, né? Tem um professor que eu vou ter que ler o nome, tá, gente? Não vai ter jeito.
porque o nome do instituto é um instituto barra. O nome do instituto é barra pesada, tá, gente? É difícil de pronunciar. É um instituto maravilhoso, tá? E se vocês ouvirem o nome do instituto, vocês já sabem de quem eu estou falando, que é o Instituto Mucarai Brasilan. Instituto Mucarai Brasilan, tá? Que é um instituto que fica na Estrada da Grota Funda 2440, Vargem Grande, Rio de Janeiro, tá? Que é a sede desse instituto. A gente chama de IMUB, 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 Instituto Mucarai Brasilan, que tem o grande expoente lá, que é o professor Loriel Rocha. E o professor Loriel Rocha, numa live de domingo passado, em associação com o canal Além da Nuvem, com o Instituto Licência e etc, etc. Eles fizeram a live junto com o Instituto Licência e o canal do Além da Nuvem, que é, se eu não me engano, o nome do rapaz é Márcio, acho, tá? Que tem o canal o Além da Nuvem e também o, e que lidera, né, que é o fundador desse Instituto Licência. E eles juntaram os 3 canais para fazer essa live. A live dura 5 horas. Vale cada segundo, caso você queira realmente saber como é que a banda toca. Aliás, no mundo desses Smart TVs, YouTube, etc, etc, a gente tinha agora ficou só no canal do Telegram, que era o antigo Duplo Expresso. O Duplo Expresso, nessa reta final, estava com um advogado carioca chamado Rômulo Brilo, mas o professor... Gente, não deveria esquecer o nome desse professor, é tanto cachorro latindo. Ah, meu Deus, vai fugir o nome. Daqui a pouco eu lembro. Ou não, gente, eu não vou editar essa parte, tá bom? Aguentem. Vou puxar aqui. Fugiu o nome, gente. Não tem como. Piero de Camargo Leiner, tá? Famoso professor Piero Leiner. Ufa, de vez em quando o Google salva a gente. Gente, é tanta poluição sonora, vocês não têm ideia. É tanta porrinhação que o cérebro para de funcionar, tá bom? Peço desculpa. Piero de Camargo Leiner é o nome desse grande professor. Ele tem um livro que está fazendo um baita de um sucesso. Um livro chamado O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, Militares, Operações Psicológicas e Política em uma Perspectiva Etnográfica. Ele é sociólogo. Não, ele é antropólogo. Piero Leiner é antropólogo. Ele foi sociólogo. Ele vai ficar ofendido comigo. Eu não sou colega do Fernando Henrique, no que ele está certo. Não tem que ser colega do Fernando Henrique, não. Né? Mas enfim, gente. Tinha ele é que o Rômulo, esse advogado Rômulo Brilo, ele tem um nome artístico, vou chamar de artístico, um nome de guerra, um nome comercial, que o pessoal conhece ele como Rômulus Maia. E os dois lideravam Duplo Expresso, tentaram guiar discussões e debates, trazer gente e discussões e debates em torno da terceira camada da lista das contas CC5 do Banestado, que foi um dos piores escândalos de corrupção do Brasil. Enfim, gente, foi um negócio pesadíssimo, tá? Quase custou a vida e a saúde mental desse advogado, Rômulo Brilo, que é o Rômulo Maia, tá? Ele, se eu não me engano, o Duplo Expresso, ele começou com um cara que agora está aos domingos com o Rubão, com o Rubem Gonzalez do Geovorça. Esqueci, Calazans. Eu não vou conseguir lembrar o primeiro nome, gente. Desculpa, peço mil perdões, não vou conseguir lembrar o nome. Eu sei que o segundo nome é Calazans. Ele tinha aí o canal Duplo Expresso, aí ele chamou o Rômulo Brilo, o Rômulus Maia, para meio que entrar ali, para ser um dos
comentaristas, né? Eu não sei, aí começa aquelas tretas que envolve política. O Rômulo Maia é um advogado internacional, ele deve saber de coisa da velha. Não bem, também não é esse o assunto aqui, tá? Mas de todos esses nomes que a gente observa, do Piero Leiner, o Rômulo Brito, conhecido como Rômulo Maia, o, o próprio Calazans, junto com o Rubem Gonzalez, lá do canal Geoforça, e tantos outros que surgem aí, tem muita gente boa. Tem também um outro que está junto com, meio que associado, meio que dentro do círculo do Geoforça, que é o Anatablian. Esqueci o primeiro nome, tá, gente? Eu tô conseguindo, graças a Deus, lembrar os sobrenomes. Mas o primeiro, acho que é Rogério Anatablian, alguma coisa assim, tá? Que tem um canal super bom também, tem muita gente boa, tá? Nos canais de YouTube, gente séria. Eles se bicam entre eles, tá? Nos bastidores é um quebra-pau do cacete. Mas, de uma certa forma, todos eles fazem um trabalho brilhante. Um deles é o professor Loriel Rocha. E o professor Loriel Rocha estava lá explicando a questão da cultura. Se a cultura só pode ser simbólica. Ele utiliza a expressão cultura simbólica, mas é um pleonasmo, é redundante. É a mesma coisa que se dizer que a água é molhada. Né? Subiu para cima, desceu para baixo. É um pleonasmo. Né? A ilha fluvial do Rio, alguma coisa parecida com isso. Se é cultura, só pode ser simbólica, só pode ser em torno de simbolismo. E os símbolos, eles possuem atributos. Poderíamos até acrescentar elementos fundantes nesses atributos. O próprio professor Loriel Rocha, ele utiliza, por exemplo, a expressão, não a expressão, um exemplo muito bacana que ele utiliza, que é o do, que é o exemplo de Deus. Quais são os atributos de Deus? Onisciência, onipresença, onipotência. Se você desvirtua desses elementos fundantes do símbolo Deus, estamos falando de símbolo, hein, gente? Simbologia, tá? Estamos falando de Deus propriamente dito. Mas dessa simbologia, você não tem mais o símbolo Deus. Se você começa a adulterar ou alterar um desses elementos fundantes, que é o atributo, que são um dos atributos de Deus, ou o atributo de Deus. Né? Mesma coisa vale para qualquer coisa. Por que eu não falo de política aqui no nosso bate-papo? Primeiro, porque é para deixar a coisa um pouco descontraída. Segundo, isso aqui é um espaço para literatura. Tá? Já estou falando até demais de outros assuntos hoje. E para um programa que entrou de madrugada, já era para ter entrado na sexta-feira. Então, qual é a característica dos editoriais do The Talk? Bate-papo de sexta-feira. Saiu disso, já não é mais editorial do The Talk, você já começa a alterar o atributo do símbolo editorial do The Talk. Para ser editorial do The Talk, tem que ser na sexta-feira e tem que ser descontraído. Nem que role alguns palavrões, tem que ser um negócio bacana, é isso. Entendeu? É o atributo do símbolo The Talk. Texto, prosa de ficção, romance literário, literatura e os nossos bate-papos liberado geral. É isso. Saiu disso, ou alguém de fora começa a adulterar esse atributo fundante dos nossos bate-papos, você começa a alterar aquilo que a gente chama de cultura, começa a esgarçar a coisa. E quando você esgarça a cultura, você esgarça a unidade social, né? A anímica necessária para a fundação de uma unidade social chamada pátria, nação, país, essas coisas. Tendo isso como explicado, vou ter que explicar de novo na terça-feira para a gente poder encadear o nosso assunto, mas vai ser em torno disso. E aí, obviamente, que somente a cultura é capaz de formar uma nação. Um Estado, um governo, um partido político e uma ideologia não formam absolutamente nada. A cultura está na mão do povão, não está na mão dos artistas. E são eles, as pessoas que formam o povão, né? São elas, as pessoas que formam o povão, que formam a pátria, a nação, o país. Não é artista, não é intelectual, não é livreiro, não é ninguém.
Bando de sorvete na testa, tá bom? É isso. Quem forma é o povão. O povão, sim, forma uma nacionalidade, uma pátria por intermédio da cultura. Não é, Marcelo, mas eu tenho ideologia de direita. Eu sou de centro, eu sou liberal. Eu sou liberal na economia, conservador nos costumes. Isso não é nada. Se você está pensando desse jeito, põe o cone, sabe aquele conezinho de sorvete? Tem uns bolinhas de sorvete, vai na testa, não vai na boca mais não. É mais coerente. Põe na testa, aí fica bom. Vai com sorvete na testa, porque a cultura é a única, a cultura é o único ente que forma uma pátria, um país, uma nação. Não é uma ideologia política, nem muito menos o lado onde você se encontra. Isso não forma uma nação, isso não forma uma pátria. Tanto é que quando você quer destruir uma pátria, você destrói a cultura dela. Por intermédio do quê? Da alteração dos atributos, a saber, elementos fundantes de um símbolo. Você vai adulterando o negócio até enlouquecer. A população, claro, que esse é o objetivo. Tá bom, gente? Esse vai ser. Eu vou apresentar, obviamente, a revista na terça-feira, vai estar pronta, provavelmente sem o entrevistão, pelos motivos que eu já expliquei nesse editorial. E a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. Talvez eu faça esse ou aquele comentário, vai ter um vencedor, pode ser que seja o Lula, pode ser que seja o Bolsonaro. Amanhã à noite a gente vai ver quem vai de fato vencer as eleições. Tá bom? Futuro a Deus pertence. E agradecendo a presença de vocês todos já até esse ponto aqui do nosso bate-papo, tá bom? Eu já falei demais da conta aqui, como sempre. E que vocês tenham boa sorte amanhã. E a luz de Deus. Vai precisar de muita luz de Deus na hora de você votar. Que Deus acompanhe vocês. É só isso que eu peço. E sejam livres para escolher quem vocês acharem melhor. Tá bom? É isso. E que não botem muita cara na rua no domingo à noite. Sabe-se lá o que pode acontecer dependendo do lugar onde você mora. Tá bom? Os ânimos estarão exaltados daqui a pouco e ao longo do domingo. Então tentem ter um final de semana bacana, um domingo tranquilo. Quem estiver em Santos, estarei presente lá no segundo festival do Leia Santos, comemorando o 16º aniversário desse projeto. Sou eu, mais 36 autores e autoras. Deu um pouquinho de problema, porque a lista tinha 100. A Secretaria de Cultura falou, não dá para todo mundo, vai ter que ser 37. Então sou eu mais 36 autores e autoras. Estaremos todos lá, negociando nossas obras, né? Vendendo nossas cópias lá, tentando, né, mostrar o nosso trabalho. Eu vou estar lá com Areias Lunares, tá bom, gente? E caso você esteja em Santos, você esteja na região e se interesse também por literatura, sinta-se livre também por não se interessar por literatura. O mundo é livre, gente. Você se interessa por aquilo que você quiser. Caso realmente nós vivamos ou vivemos num país livre, num mundo livre, não tenho que obrigar você a gostar de nada. Gostaria muito que você gostasse de ler romances literários. Ainda há uma chance. Vai acompanhando o nosso bate-papo aqui que você vai começar a gostar do assunto, tá bom? Caso você curta, estarei lá, né? Você pode adquirir uma cópia lá comigo, estarei lá ao vivo em cores para autografar pessoalmente, deixar uma bonita dedicatória para você, caso você venha adquirir uma cópia aqui do Areias Lunares, tá bom, gente? E que tenha um excelente final de semana, junto com os seus queridos e com as suas queridas, com seus amados e as suas amadas. Voltamos agora na próxima terça-feira no nosso programa especial Véspera de Feriado, tá bom? Vou tentar ver se eu consigo dormir um pouco com estes cachorros berrando 24 horas. Vai ser osso duro de roer. Que vocês tenham um excelente final de semana. Na terça temos a apresentação da revista, mais da folha de The Choco número 10. Mais o nosso especial
véspera de feriado, com a apresentação do The Talk número 10. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês. Um super beijo e até terça.